Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, no dia de hoje nós vamos finalmente começar o nosso livro 3 de Ciências do SAS. Então pegue aí o seu livro 3 e abra aqui bem no comecinho. A gente vai começar a unidade 3 falando sobre tecnologia e qualidade de vida. Gente, imagina uma cidade toda integrada, cheia de tecnologia. Muitas vezes a gente pode imaginar que seria um sonho, mas não é um sonho não. Algumas cidades do mundo, isso já é uma realidade. Nós temos cidades que são chamadas de cidades inteligentes, como por exemplo Nova York, Londres, Tóquio, Singapura. Nessas cidades, a tecnologia é muito utilizada e auxilia muito a vida da população. Imagina se agora, com essa pandemia do coronavírus, a gente tivesse a possibilidade de, quando o primeiro paciente tivesse adoecido, esse paciente entrasse no hospital e já fosse cadastrado num sistema que fosse avisado a todas as autoridades que nós tínhamos uma doença desconhecida. E a partir daí todas as providências já tivessem sido tomadas. Que a nossa tecnologia fosse tão desenvolvida que hoje a gente já tivesse conseguido conter a pandemia, já tinha uma vacina. Imagina só se qualquer outra doença que a gente tem hoje, quando você entrasse no hospital, já cadastrasse no sistema, já avisasse toda a sua família que você estava, com aquela doença. Imagina você ir no médico e não sair com uma receita no papel do remédio que você tem que tomar. Ele escreve no sistema. Você chega na farmácia, dá o seu número de documento e o farmacêutico já sabe qual é o remédio que você tem que tomar. Gente, todas essas integrações seriam possíveis com o uso da tecnologia. Em algumas cidades do mundo, isso já é uma realidade. Aqui no Brasil, ainda não é possível, embora nós tenhamos algumas coisas em que a tecnologia é bem avançada aqui. Gente, o monitoramento das pessoas poderia ser feito em tempo real, como por exemplo com o uso de drones e de câmeras. Nós sabemos que em alguns locais existem câmeras que monitoram o trânsito, por exemplo, nas rodovias, nas cidades, mas também poderia ser um monitoramento para a segurança das pessoas, como a gente vê nos filmes, que monitora crime, avisa a polícia, certo? A gente também teria, olha aqui, um pesquisador analisando a epidemiologia de uma doença, o desenvolvimento, como que é uma doença, Então a gente poderia aí ter estudos mais profundos se a tecnologia fosse mais desenvolvida, integração de cientistas de diversos lugares do mundo de uma forma mais fácil, Vencendo barreiras científicas e dificuldades tecnológicas. Olha só na educação, você acha que a tecnologia auxilia na educação? Com certeza, gente. Veja no tempo de pandemia, a escola não parou. Estamos aqui, tendo aulas com o uso das tecnologias. Tivemos que nos adaptar. Saímos lá da lousa, dos giz, do papel, do dia a dia. E a gente está usando a tecnologia, utilizando aqui o computador, as aulas gravadas para isso. Mas também existem outros tipos de tecnologia que poderiam nos ajudar, como por exemplo esse óculos de realidade virtual. A gente ainda não tem isso, no nosso dia a dia, nós não temos acesso a isso, mas imagina a gente poder, quando estudamos os biomas, colocar um óculos de realidade virtual e fazer realmente uma visita àquele bioma, uma visita virtual. Gente, seria o máximo, não é mesmo? Então, gente, se a gente for ver essas tecnologias mostradas aqui, a gente pode ver que sim, elas podem beneficiar e elevar a qualidade de vida da população, Elas trazem muitas vantagens. Mas será que essas tecnologias também não trariam algum impacto negativo na vida da população? Será que não teria nenhum impacto negativo na minha própria vida? Com certeza, gente, impactos negativos existem. Por exemplo, as câmeras, que a gente falou que poderiam prevenir crimes, também poderiam ser usadas para
monitorar a população e a gente teria uma perda da nossa privacidade. Já pensou você ser filmado o tempo inteiro e o governo saber o tempo inteiro o que você está fazendo? Não é mesmo? Hoje nós estamos vivendo um grande problema com as redes sociais, onde as pessoas estão ficando viciadas nas redes sociais, né? Ficam o tempo inteiro ali no celular, não pode ficar sem o celular. E a gente sabe como as redes sociais estão trazendo também problemas psicológicos para as pessoas, né? De comparação, de achar que minha vida não é boa o suficiente, que eu tenho que ser melhor do que os outros. Ou seja, gente, a tecnologia, ela não é a resolução para todos os nossos problemas. Ela auxilia e melhora muito a nossa qualidade de vida e desde tempos antigos a tecnologia vem nos ajudando, sim. Nós temos que saber usá-la com sabedoria. Nessa unidade, então, a gente vai aprender alguns tipos de tecnologia que auxiliaram demais a vida do homem. A gente vai conhecer os principais fatos históricos relacionados ao desenvolvimento de vacina, que foi um grande avanço para a população, tanto para a saúde individual quanto para a saúde coletiva, né, da população. A gente vai compreender a importância da vacina para a prevenção das doenças e como que ela atua no nosso organismo. Afinal, você tomou vacina e você sabe como que isso, né, te ajuda a prevenir as doenças. A gente vai entender como que a nossa alimentação está relacionada com a nossa saúde, reconhecer a importância da saúde mental. Sim, a saúde mental é um tópico que a gente vai aprender e a gente deve sim falar sobre saúde mental. A gente vai conhecer o histórico da saúde pública no Brasil, como que a saúde pública, né, da população foi desenvolvida aqui, como que o governo desenvolveu estratégias para cuidar da saúde da nossa população, compreender como que algumas doenças podem ser transmitidas, né? Como que a gente fala, pegou essa doença, né? Como que então essa doença é transmitida, como que acontece, né? Tirar alguns mitos de algumas doenças, que a gente sabe que a população tem alguns conhecimentos que não são verdadeiros cientificamente, então a gente vai tirar isso aí. A gente vai conhecer alguns programas que visam a melhoria da saúde pública e a gente vai conhecer alguns índices que eles usam para medir como que é a qualidade de vida de uma nação. Será que nós temos uma boa qualidade de vida onde nós vivemos? Então a gente vai aprender a analisar isso e analisar a qualidade de vida de outras populações, gente. Então vamos começar hoje com o capítulo 11, que fala sobre vacinação e saúde. Para isso, abra aqui na página 4 do seu livro. Não sei se você se lembra que em 2018 começaram a falar bastante sobre uma doença chamada sarampo. Você já ouviu falar sobre sarampo? Você lembra que começou um surto de sarampo aqui no Brasil? Pois é, gente, o sarampo era uma doença considerada erradicada do Brasil, ou seja, era uma doença que não existia mais aqui. Tudo porque a gente tinha vacinado a população durante muitos anos e continuava vacinando a nossa população. Tanto é que em 2016 o nosso país recebeu um certificado de que esse vírus que causava o sarampo estava eliminado do nosso país. A gente não tinha mais o vírus contaminando as pessoas e causando essa doença que chama sarampo, gente. Só que daí em 2018 teve um surto. Vários casos de sarampo lá no norte do nosso país, na região norte. E isso causou uma grande preocupação nas nossas autoridades de saúde do governo e levantou uma discussão que você já deve ter ouvido. Tomar vacina ou não tomar vacina? Por que isso aconteceu, gente? Nós sabemos que hoje muitas pessoas estão deixando de tomar as vacinas. Por que elas estão deixando de tomar as vacinas? Elas pensam assim: não tem mais sarampo, essa doença não existe. Não preciso mais vacinar os meus filhos. E daí a criança não é vacinada. Se a criança não é vacinada, ela pode pegar a doença, porque a vacina é uma prevenção.
Se você toma a vacina, você está protegido daquela doença. Se você não tomou, você não está protegido. E foi assim, então, que começou os primeiros casos que reapareceram de sarampo aqui no Brasil. E, então, levou o nosso governo a analisar quais outras vacinas a população não estava tomando. E sabe uma outra vacina que a grande parte da nossa população não está tomando? Uma vacina que chama poliomielite, contra uma doença que chama poliomielite. A poliomielite é aquela vacina da gotinha. Você lembra do Zé Gotinha, aquela que tem que tomar umas gotinhas na boca quando é criança, né? Toma várias vezes. Gente, essa vacinação é contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Ela paralisa os nossos músculos, podendo paralisar os músculos da respiração e do coração, podendo levar à morte. E quando então a Sociedade Brasileira de Imunizações fez um levantamento, eles viram que as taxas de imunização estão cada vez mais baixas no nosso país. Em 2017, apenas 50% das crianças de 312 municípios brasileiros tinham sido vacinadas, gente. Só metade das crianças estavam protegidas. E a outra metade das crianças, gente, podem então ser contaminadas por essa doença, que é uma doença muito triste, pode levar a uma morte precoce. Então o governo teve que tomar uma providência, gente. E a única providência que o governo pode fazer, ele não pode obrigar você a tomar uma vacina, mas ele pode te conscientizar fazendo as campanhas de vacinação. E foi por isso então que o governo voltou a fazer campanhas cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes, para evitar uma epidemia, né, que casos de tanto paralisia infantil, tanto de sarampo, se espalhem pelo Brasil todo. Então, a gente tem visto cada vez mais, né, na televisão, nas mídias sociais, campanhas de vacinação contra, então, a paralisia infantil e o sarampo. Mas, gente, não adianta só o governo fazer essas campanhas, é preciso que nós, a população, esteja atento. Você, por exemplo, você conhece o calendário de vacinação do nosso país? Você sabe quando que a gente tem que tomar cada vacina? Principalmente na infância, né? Como grande parte da vacinação foi na infância, muitas vezes a gente pensa, devo ter tomado. Mas será que você tomou a vacina? Gente, suas vacinas estão em dia? A vacina é uma forma de prevenção. Muitas vezes a gente só pensa na nossa saúde quando a gente fica doente. Mas muitas doenças podem ser prevenidas. A gente não precisa ficar doente para pensar na nossa saúde, não. A gente tem que pensar na nossa saúde enquanto nós ainda estamos saudáveis. Por isso, gente, eu peço que você pergunte aí na sua casa, aonde está a sua carteirinha de vacinação? Eu tenho a minha aqui comigo. Olha só, a minha é bem antiga, né, gente? Não muito, né? Mas olha só, de quando eu nasci, eu recebi essa carteirinha aqui de vacinação. Dentro dela tem, né, o nosso crescimento e aqui atrás, olha só, tem essa parte que eles anotam as vacinas que a gente tomou desde o nosso nascimento. Olha como que a minha tá cheia de vacinas que eu tomei. Muitas vacinas, né? Gente, a gente tem aqui ó, o esquema básico do primeiro ano de vida e outras vacinas que a gente precisa tomar no decorrer da nossa vida, tá bom? Se a nossa população aqui brasileira, mais do que 95% da nossa população tivesse tomado a vacina de sarampo, com certeza a gente não tinha tido esse surto de sarampo que tivemos em 2018. Então é muito importante a gente saber se nossas vacinas estão todas em dia, tá bom? Então é aqui que os profissionais da saúde vão anotar, carimbar e escrever as vacinas que você tomou. Aqui no livro a gente tem ó, uma carteirinha de vacinação de uma pessoa que nasceu em 2010.
por isso que ela tem menos vacinas do que eu, né? Eu nasci antes de 2010, né, gente? Então, todo mundo sabe que eu nasci antes de 2010. Então, hoje, o que, que você vai fazer, gente? Você vai fazer a questão número 1 e a questão número 2. Quantas vacinas diferentes essa pessoa aqui que nasceu em 2010 tomou? E a questão número 2. Há vacinas que foram tomadas mais de uma vez? E se essa pessoa tomou mais de uma vez, me diga quais vacinas essa pessoa tomou mais de uma vez. Na próxima aula, a gente continua conversando sobre as vacinas. E não se esqueça, dê uma olhadinha na sua carteirinha de vacinação. Até a próxima aula. Tchau, tchau!